Muito bem, pessoal. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei que horas você vai assistir isso aqui. Legal? Trouxe aqui mais um videozinho pra gente, mais um videozinho pra gente estudar junto. Hoje, na realidade, eu não vou trazer nenhuma aula de química, não vou trazer nenhuma aula de física. Hoje, na realidade, eu trouxe uma questãozinha do IME. É um vídeo mais parecido com aquele da questão do ITA, que ele pede a área do triângulo equilátero, né? Que a gente fez de dois jeitos também. E assim como aquele vídeo do ITA, eu vou trazer duas resoluções. A segunda é mais inusitada, depois eu explico porque eu pensei nela. Legal? E então vamos lá, primeira fase do IME de 2019. Questão diz o seguinte, questão de trigonometria. Um triângulo ABC apresenta lados A, B e C. Sabendo que o ângulo B e o ângulo C são, respectivamente, os ângulos opostos aos lados B e C, ele pede na realidade qual que é o valor da tangente do ângulo B, que é oposto ao lado B, sobre a tangente do ângulo C, que é oposto ao lado C. Pessoas, como o enunciado foi bem generalista, não sei, essa palavra é ridícula, não sei nem se existe. Como o enunciado ele foi dito de maneira geral, eu vou criar uma figura generalizando também, tá? Nada específico. Então vou criar um triângulo de qualquer jeito aqui. Ele falou que é um triângulo ABC, não preciso nem dar nome aos vértices. E aí na realidade ele fala que é um triângulo ABC e que o ângulo oposto ao lado B é o ângulo B e que o ângulo oposto ao lado C é o ângulo Czão. Legal? E meu sonho na realidade, ó, meu sonho, eu tô sonhando. Meu sonho é na realidade descobrir qual que é esse valor. Certo? Pessoal, pela definição de tangente, a gente sabe que é o cateto oposto sobre o adjacente. Mas isso só vale quando o triângulo é retângulo. Pô, pessoas. A trigonometria ela surge do triângulo retângulo. Então vamos fazer aparecer um triângulo retângulo fundamentalmente aqui nessa figura. De que jeito? Eu vou baixar a altura aqui, ó, relativa a esse vértice. Esse aqui, perpendicularidade para cá, perpendicularidade para lá, pé da altura. Muito bem. Então aqui está aqui a nossa altura H e a gente acaba de criar dois incríveis, fantásticos triângulos retângulos. Legal? E aí como é que eu vou prosseguir para resolver essa questão? Se meu sonho é descobrir isso, eu preciso saber quem quer isso e quem quer isso, tá? Então solução na realidade de número 1, que depois eu vou trazer uma solução bem legal. Solução na realidade de número 1. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou escrever quem que é a tangente do ângulo B e quem que é a tangente do ângulo C. Depois eu vou dividir uma pela outra. Como é que é? A tangente do ângulo B, eu vou olhar para esse triângulo lá de cá. Pela definição de tangente, cateto oposto sobre o adjacente. Ah, não tem o cateto adjacente. Chamá-lo-ei de x, tá? Então esse cateto adjacente aqui, eu vou dar o nome de x. Se aqui é x, esse pedacinho que falta aqui, ó, ele é tudo menos x. Então A menos x. Tá. Então a tangente do B, ele vai ficar H sobre x. E a tangente do C? A tangente do C, mesma coisa, o cateto oposto ao C sobre o adjacente. Fica H sobre A menos x. E aí, pessoal, eu vou dividir uma pela outra. E na hora que eu divido, eu percebo que a tangente de B sobre a tangente de C é fundamentalmente o H corta, ou então multiplica pelo inverso da segunda e mantém a primeira, né? Meio por extremos, você decide. E aí você descobre que a tangente de B sobre a tangente do ângulo Czão
é na realidade A sobre X sobre X. Que eu posso escrever assim, sem o parênteses, para não confundir a cabeça de vocês. Esse x ele na realidade divide o a e o menos x, então vai ficar ax menos 1, porque o x divide todo mundo. E o que você vai fazer? Para esse primeiro valor aqui, eu vou dar o nome de 1, tá? Para esse resultado. Por quê? Você vai ver. E aí, pessoal, o que acontece aqui fundamentalmente é que surgiu mais um terminho que não existia antes, que é x. Então, meu sonho é descobrir quem é x. Ah, mas esse sonho aqui tá muito fácil de realizar. Por quê, Breno? Eu não entendo por quê. Porque você tem dois triângulos retângulos, então basta usar a equação mais famosa da matemática, o teorema mais famoso da matemática, que é na realidade o teorema de Pitágoras. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou descobrir o x em termos de a, b e c. Tá? Então, o teorema de Pitágoras ele vai dizer o seguinte: se eu tenho dois triângulos retângulos, é o mesmo x para cada um, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras nos dois triângulos retângulos. Nesse triângulo daqui, nesse primeiro aqui da esquerda, o teorema de Pitágoras ele fica o seguinte: x2 mais h2 dá c2. Certo? Lembra? Hipotenusa é sempre oposto ao ângulo de 90 graus no triângulo retângulo. O maior lado está oposto ao maior ângulo. Tá? Isso é uma regra geral. E tem como provar isso. Um dia eu mostro para vocês. Vamos lá. E aqui nesse triângulo da direita, o teorema de Pitágoras ele vai dizer o seguinte: a menos x2 mais h ao quadrado vai dar b ao quadrado. E aí, Brenão, o que você vai fazer para resolver esse sisteminha aí que tá uma beleza? Eu vou passar a vara no h, vou subtrair uma equação da outra. E aí está ficando fundamentalmente que x menos a menos x ao quadrado está dando c ao quadrado menos b ao quadrado. Se você viu a aula de fatoração, você está percebendo que isso aqui é uma diferença de quadrados dos dois lados. Você vai usar? Não, só estou enchendo o saco de vocês. Demorou? O que eu vou fazer na realidade é abrir esse produto notável, que também está na aula de fatoração. Tá? Então, como é que vai ficar, Brenão? Vai ficar assim: x2 menos quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Está dando C2 menos B2. Veja que esse menos está em evidência, então ele vai para todos os termos. E aí você encontra, na realidade, que seta ridícula que eu escrevi agora, meu Jesus. Aí você encontra, na realidade, que 2ax mais a2 menos a2, opa, quase que eu faço besteira, que o menos está em evidência, menos a2 vai ser, o x corta, né? A hora que você colocar em evidência vai ficar menos x ali dentro, vai ficar igual a c2 menos b2. Portanto, o que você vai fazer, Brenão? Eu vou isolar esse x aqui, para eu vir aqui, ó, e de maneira sagaz substituir o x aqui, bicho. Então é isso que eu vou fazer. Isolando o x, você descobre que o x ele vai dar na realidade A2 menos B2 mais C2 dividido por 2A. Esse aqui é uma outra equação que eu vou chamar de equação 2. E agora eu vou exclamar para o meu corretor, eu vou deixar bem explícito o que eu vou fazer. Eu vou falar assim para o meu corretor: substituindo, estou com preguiça de terminar de escrever, 2 em 1, 2 em 1,
que vai acontecer, Brenão? Pô, aí ficou fácil demais, hein, bicho? Meu sonho é descobrir quem que é a tangente do ângulo B sobre a tangente do ângulo C. Aí ficou fácil, hein? Rapaz, substitui o x ali, bicho. Como é que fica? Fica A2 no lugar do x menos b ao quadrado mais c ao quadrado sobre 2a menos 1. Pessoas, aqui, mantém a primeira e o inverso da segunda. 2a2 sobre a ao quadrado menos b ao quadrado mais c ao quadrado. Traz isso aqui mais pra cá, só para ficar centralizado. Legal? E esse 1, o que você vai fazer com esse 1? Você vai tirar o IMC automático. Como assim? 1 eu posso escrever como x sobre x. Só que x é esse valor todo aqui. Então eu vou escrever esse valor todo sobre ele mesmo, porque um número sobre ele mesmo dá 1. Certo? Então vai ficar A2 menos B2 mais C2 sobre 2A. Esse menos aqui, ele na realidade ele faz assim, né? Vocês gostam do tal do chuveirinho? E aí, 2A2 menos A2, A ao quadrado. Ah não, pessoal. Eu já vou colocar direto. Eu já vou colocar direto. Ó, se eu dividir esse número por ele mesmo, deixa eu mostrar para vocês, usando a tecnologia a meu favor aqui para não ter que ficar escrevendo. Se eu dividir esse número por ele mesmo, olha o que acontece aqui, ó. Acontece assim, ó. Pronto. Agora vocês vão entender o que eu estava escrevendo. Então, sobra isso aqui, ó. Tá bom? Isso aqui dá 1. Certo? Posso apagar agora. Estava fazendo direto sem explicar. Me perdoem. Então vai ficar A2 menos B2 mais C2. E aí, ó, esse menos, ele está em evidência, né? E aí fica 2A ao quadrado menos A ao quadrado, A ao quadrado. Menos com menos B, mais B ao quadrado. Menos com mais C, menos C ao quadrado. O denominador é o mesmo, então eu posso somar as equações sem problema nenhum, certo? E chegando nesse resultadinho aqui, você vai lá e marca a fantástica letra B, né? Chegamos na resposta correta. Essa é uma das soluções para esse problemaço do IME. Legal? Qual outra solução tem, Brenão? Essa daqui. Vai ser na realidade? A outra solução é na realidade uma solução 2. E como é que você faz essa solução 2, Brenão? Eu vou usar uma coisa chamada lei dos senos e lei dos cossenos. Que? Pessoal, vocês lembram do enunciado da lei do seno? O enunciado da lei do seno ele fala assim: lado sobre seno do ângulo oposto a esse lado. Não é assim que fala? Pessoal, o que me levou a pensar isso foi o próprio enunciado do IME. Ele fala que B e C são ângulos opostos aos lados, que é o próprio enunciado da lei dos senos. Então eu vou desenvolver isso aí com vocês. Como é que você vai fazer, Breno? Bom, meu sonho, o que ele pede na questão, é a tangente de beta sobre a tangente do ângulo C, tangente de C, né? Pela definição de tangente também, a gente sabe que isso é o seno de B sobre o cosseno de B, porque tangente é seno sobre cosseno. Então isso aqui é o seno de C sobre a tangente de C. Legal. Multiplicando pela primeira
Perdão. Conservando a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda. E aí, como a ordem dos fatores não altera o produto, eu vou escrever isso aqui, ó. Seno de B sobre o seno de C vezes cosseno de C sobre... É o cosseno de C que fica em cima mesmo? É. Por que eu escrevi tangente? Que é cosseno, bicho. Tava falando, né? Me perdoem. Não, se vocês ficaram tentando entender essa tangente aqui, desculpe, são as drogas. Aqui, ó. Cosseno de C sobre o cosseno de B. Parênteses feio. Pai amado. Tem que escrever outro. Certo? Então, mantendo a primeira, multiplicando pelo inverso da segunda, como a ordem dos fatores não altera o produto, eu escrevi assim. Certo? Por quê? Porque agora eu vou falar assim para o meu corretor. Da lei dos senos e dos cossenos, temos lado B sobre o seno do B é igual ao lado C sobre o seno do C. E aí, se eu multiplico, fica... E a igualdade de frações eu faço meio por extremos. Fica seno de B sobre o seno de C sobre o seno de C é igualzinho a B sobre C. Resultado importante, a gente coloca um destaquezinho. Legal? E aí veja, pessoal, que isso aqui é exatamente isso aqui. E agora a gente tem o valor. Então a gente vai substituir daqui a pouquinho. Dá uma olhadinha agora, que eu vou usar a lei dos cossenos agora, a lei dos cos. E aí, eu vou dizer que C ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2AB cosseno C. E aí a gente vai chegar no resultado que é notável, tá? Eu sei esse resultado de cabeça, mas eu tô desenvolvendo ele com vocês. Eu vou isolar esse 2AB cosseno C. E a hora que eu isolo fica assim, ó. Portanto, cosseno do ângulo C, ele pode ser escrito como A2 mais B2 menos C2 dividido por 2AB. Tá? Resultado importante, a gente dá um destaquezinho. Meu Deus. A gente dá um destaquezinho. Com pressa para não ficar tão grande para vocês verem. Legal? O que mais? Ponto e vírgula. B2. Agora pro cosseno do B, tá? Eu vou fazer. B2 é A2 mais C2. Mesma coisa pro ângulo B. AC cosseno B. Então, 2AC cosseno B. Foi mal. 2AB cosseno C é A2 mais C2. Vou colocar na ordem, vai, bicho. 2 menos B2 mais C2 dividido por 2AC. Opa. O que eu estou fazendo? Tá certo? Tá certo? Tá certo. Portanto, eu já ia colocar o resultado direto numa igualdade que não seria verdadeira, né? Se eu não isolasse o cosseno. 2AC. Isolei o cosseno e cheguei... Eu dei destaque assim, então eu vou dar destaque assim de novo. Nesses dois destaques. E aí, Brenão? O que você vai fazer? A gente aqui chegou nisso aqui, ó. Essa fração eu já tenho o valor. Essa fração eu já tenho o valor. B sobre C. Cosseno C
vale isso aqui, ó, que a gente acabou de destacar. Então a gente vai substituir. Cosseno B vale isso aqui, ó. Cosseno B vale isso aqui, que a gente acabou de destacar. Então a gente vai substituir. Como é que fica? Na realidade, então, tangente de B sobre a tangente de C vai ser. Essa fração vale B sobre C. Então substitui. B sobre C. Vezes o valor do cosseno do ângulo C, que é isso aqui, ó. A gente acabou de descobrir ali embaixo, ó. Fica A ao quadrado mais B ao quadrado menos C ao quadrado sobre 2AB. Só que isso ainda está sobre o cosseno do ângulo B. E o cosseno do ângulo B vale isso. Então fica A ao quadrado menos B ao quadrado mais C ao quadrado sobre 2AC. E aí, pessoal, aqui é um festival de cortação, ó. 2A com 2A corta, B com B corta, C com C corta. E a gente chegou no fantástico resultado, que é na realidade o mesmo resultado que a gente chegou ali em cima, que vai dar a fantástica letra B também, ó. Sobrou A2 mais B2 menos C2 dividido por A2 menos B2 mais C2. Legal, pessoal? Um grande abraço para vocês. Eu fico por aqui resolvendo uma boa questão de trigonometria. E é isso aí. Foco nos estudos. Um grande abraço para vocês. Fui!